Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz, para nossa alegria, como vocês já estão vendo aí, hoje eu não estou só. Olha, claro que o Espírito Santo de Deus se faz presente, mas hoje o evangelista que me ajuda, que está nos apoiando com esse, vamos dizer, com essa nova labuta ali no Paraná, Fazenda Rio Grande, glória a Deus, o Willis Carvalho comigo aqui, e com certeza ele tem aí um bom dia para todos vocês, antes da gente mergulhar na palavra, que eu já passei aqui para ele o nosso tema, como vocês também já têm aí. Willis. Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe este dia e que fale conosco e nos desperte para essa nova era que está vindo e que Deus tenha piedade da vida de cada um. Amém. Ele está falando isso, gente, porque o nosso tema, o fim está próximo. Por isso que ele entrou aí. Então tá lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 ao 11, A nossa esperança da glória. Como eu comecei a falar, o fim está próximo. Mas vamos pensar um pouquinho, gente, Todo cristão, todo discípulo do Senhor Jesus, consciente desta brevidade do tempo, movido pela esperança eterna e o amor em Jesus Cristo, no presente ele vive e serve para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Por isso hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a palavra até próximo, viu, Iris? A palavra próxima, que no grego se chama exígio, significa aproximar-se, chegar perto. E o interessante que eu estava aqui pensando comigo, O Willis chegou e ele falou, tá um grande trânsito. Eu falei, ao invés de eu ficar parado nesse trânsito, ele veio aqui e ele sabe que esse é o horário que eu entro para fazer a live. E eu falei assim, não vou deixar ele lá embaixo no carro. Falei, venha participar comigo, E prontamente ele veio participar. E eu comigo falando com o Espírito Santo, até nisso o Senhor tem cuidado de mim. Até nessas coisas o Senhor traz pessoas próximas, próxima da minha pessoa. Ele é próximo da minha pessoa. E a gente junto começa a compartilhar o que é a palavra de Deus. Então, já que eu estou falando aproximar-se, chegar perto, que a palavra grega, como eu acabei de citar, exígio, fala do próximo, o quanto você tem se aproximado de Deus? Que nós aqui, antes de entrar, eu falei, eu tenho o costume sempre de conversar com o Espírito Santo antes. Eu não entro, não me coloco, como hoje nós estamos aí, sem antes buscar graça, proteção e orar por cada um de vocês, como eu já venho orando desde manhã. E essa palavra, por que ela está me chamando a atenção? Gente, Willis, aqui nós temos uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo. Eu fico imaginando quantos hoje lembrou que Jesus está próximo a buscar todos aqueles que ele selou com o Espírito Santo, a levar com ele todos os seus escolhidos. Será que a gente acorda pensando, Jesus, se eu bem que podia voltar hoje, Não. Pensa, olha lá. Às vezes, aí que está a questão, por que Deus nos alerta? Por que Deus levanta alguém para dizer, eu estou voltando, o meu dia está chegando? Por isso que eu falo, gente, a gente tem que estar todo momento ligado, próximo de Deus, através do quê? Da palavra de Deus. Próximo através de um louvor, em oração, principalmente em oração. A Bíblia diz que eu posso orar de vez em quando sentir no meu coração. Será que a Bíblia fala assim? Não. A Bíblia diz orai sem cessar. Ou seja, todo momento com a minha mente, meu coração ligado, mas ligado em Deus. Por quê, querida? É só a gente pegar alguns exemplos da palavra de Deus. A Bíblia diz que havia 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, todas elas na mesma posição, todas elas aguardando o noivo, e de repente, por uma demora, segundo a Bíblia, pendurou-se muito tempo, de repente o azeite acaba, e aí houve um grito, aí vem o noivo. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Que hoje nós, através desta palavra, está dizendo a cada um de vocês, da mesma forma, aí vem o noivo, o dia se aproxima, e por causa desta aproximação do Senhor, o mundo tenebroso, onde no segundo céu está todos os anjos caídos, eles pelejam contra a tua salvação, eles pelejam para que você não tenha a alegria de servi-lo, de adorar, de ler a palavra, de orar.
Querido. Então, a gente sempre vai ser levado a ouvir alguém como um atalaia. Hoje sou eu, mas há vários. Há mulheres de Deus, há jovens, até crianças, gente. Tudo anunciando a volta do Senhor Jesus. Então, por favor, não deixe de orar. Não deixe de buscar. Não deixe de se aproximar deste Deus tão amoroso. Eu quero já cumprimentar minha querida irmã Maria José, que já está dizendo aqui, tá vendo lá, Willis, que bonito? Glória a Deus, ela mesmo está dizendo, amém por esta palavra, e é verdade. E ela diz aqui, Deus é o Deus de longe e de perto, glória a Deus por isso. Por isso, querido, olha, toda a referência do que nós hoje vamos aqui junto aprender, você já vai achar em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22 e o verso 24, Tiago, capítulo 5, o verso 7, o verso 8, e 2 Pedro, capítulo 3, 8 a 10. Então tá aí lançadas as referências. Agora, o que está por trás deste livro que nós citamos aqui, Willis, que eu vou rapidinho subir para nós pegar. 1 Pedro, capítulo 4, é onde está o tema central de hoje, tá? Capítulo 4, versos 7 a 11. Voltando aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Aqui há um incentivo. Aqui é um incentivo. O incentivo hoje, que a palavra nos traz, é o seguinte. O incentivo é para suportar. Mas suportar o quê? Vamos pensar um pouquinho agora. Olha isso, meu Deus, suportar o sofrimento. Não vem apenas da esperança futura do crente ou do discípulo do Senhor Jesus. Mas quando esta palavra, meu Deus, ela diz suportar o sofrimento, é aquilo que às vezes tira a tua paz. Ou aquela pessoa, ou no trabalho. Sabe, tudo isso são coisas que a gente tem que parar para pensar que uma hora vai acabar. Uma hora você não vai nem lembrar, gente, dessas coisas. Tamanha alegria de estar na presença de Deus. Tamanha alegria de estar sentado naquela mesa. E a Bíblia diz que quando a gente estiver lá, como a gente está aqui, Willis, sabe quem vai enxugar as nossas lágrimas? O próprio Jesus. Ele vai enxugar. Mas não é lágrimas de tristeza, gente. É de alegria de saber vencemos. É como o brado que ele deu lá na cruz. Tetelestai, está consumado. Então tudo isso é para que você pare para pensar que vale a pena servir a Deus. Vale a pena você não abrir mão e lutar contra o pecado. Vale a pena sim você liberar o perdão a quem você sabe que muitas vezes ela não consegue entender que a postura dela não é a postura de um discípulo do Senhor Jesus. Então tudo isso é para a gente começar a analisar que uma hora a gente não vai estar aqui. E nós seremos, aqueles que estão vivos, seremos arrebatados, tirados, no piscar de olhos. E aqueles que dormem no Senhor, glória a Deus. Segundo a palavra, gente, serão ressuscitados primeiro. Pedro aqui. Então ele se referiu ao retorno iminente de Cristo para a sua igreja. E a brevidade, gente, do tempo restante é a motivação, para viver e servir Jesus Cristo, como está no verso 2. O cristão, o discípulo do Senhor Jesus, consciente da brevidade do tempo e movido pela esperança eterna e o amor de Jesus Cristo, ele vive, como nós aqui, como você aí, ele vive, serve para que todas as coisas de Deus sejam glorificadas. Então, a minha vida, a sua vida, é um motivo de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Os nossos testemunhos em relação àquilo que a gente coloca em prática, segundo a palavra, é que vai trazer as pessoas o exemplo também para elas seguir, servir a Deus e não abrir mão do Senhor Jesus. Você está entendendo como é importante a gente parar um pouquinho para pensar, o tempo está próximo. Tem gente que só pensa no amanhã, no depois, mas não pensa nesse dia que nós estamos vivendo. E nesse dia, quanto de nós acordamos declarando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos? Você já acordou dizendo, meu Deus, que o Senhor volte logo? Meu Deus, que aconteça a tua promessa. Eu quero estar na Nova Jerusalém. Muitas vezes a gente acorda amaldiçoando, xingando, já trazendo palavras de baixo escalão. Querido, infelizmente tem que falar isso. Muitas vezes, em vez de você abençoar, você está lançando palavras que não agradam a Deus.
Então tudo isso é para que haja uma mudança, para que você comece a pensar no que nós estamos hoje, mergulhando e aprendendo na palavra de Deus. Se o tempo está próximo, como que eu devo agir? Como que eu tenho que ficar? Pense um pouquinho. Santificar cada dia mais. Pois é. A nossa vida, como ele aqui mesmo falou, tem que ser uma vida de santificação. Cada dia está preparado para esta volta. E hoje Deus está dizendo, ei, se prepare. Se prepare. Pode ser hoje, gente. Oh, Deus, pode ser hoje. E se for hoje, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque nós estamos sendo lavados pela palavra. A palavra está te purificando. A palavra está fazendo você pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Gente, eu olho isso aqui. Vai chegar um dia que eu não vou contemplar mais essas coisas. De fato, seremos aquilo que Deus pela qual preparou. Seremos pessoas totalmente, oh meu Deus, transformadas. Pessoas aonde teremos um corpo glorificado, igualzinho de Jesus. Então, glória a Deus por isso. É como a nossa querida irmã está falando, que eu vi agora aqui. Estou longe na Paraíba, mas estou sendo abençoado. Pensa numa coisa dessa. Não só ela, mas qualquer pessoa que hoje Deus escolheu a dedo, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil. Alguns que nos seguem, que estão em Roma, na Itália, nos Estados Unidos, Espanha, gente, enfim, alguns que eu sei que nos seguem. Essas pessoas estão sendo alimentadas por esta palavra e buscando em Deus, que Deus possa fazer de mim um canal para que transmita uma palavra de salvação. E hoje a palavra é de salvação, glória a Deus. Então, o cristão consciente da brevidade do tempo e movido pela esperança eterna e o amor de Jesus Cristo, esta pessoa, que é você, somos todos nós, melhor dizendo, vive e serve para que todas as coisas de Deus sejam glorificado. Então o fim, querido, como está aqui, de todas as coisas está próximo. E aqui fala de uma perspectiva individual e não no individualismo. Ainda ele diz, sejam criteriosos e sóbrios. Sejam criteriosos e sóbrios. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Eita, por isso que eu falo, a oração muda tudo. A oração traz à tona aquilo que muitas vezes a gente, sem perceber, é o que Deus sempre está esperando. Esperando que você converse com Ele, esperando que você entregue a Ele tudo aquilo que talvez até o dia de hoje você não conseguiu mudar nada. Então sejam criteriosos, que no grego é sofronel, ou seja, ter uma mente sã, estar mentalmente saudável, como está lá em Marcos capítulo 5 e verso de número 15. E sóbrios, como está aqui Nefo, autocontrole, gente, ser moderado. É o que às vezes falta. O problema nosso é que a gente precisa ter a paciência de Deus. Precisa. Olha que coisa interessante. Deixa eu abrir o aspa aqui pro Iris, que a gente conversou antes dele entrar. Falou assim, eu tava indo trabalhar, mas como é que tá o trânsito? Terrível, tudo parado. Ele falou, o trânsito tá terrível, tá tudo parado. O que ele lembrou? Falou, vou lá. Vou lá onde? Vou lá na fonte. Vou lá na fonte. E como eu falei, ele sabe que esse horário é o horário que eu entro com a live. E eu falei, vou convidá-lo, glória a Deus. Olha, hoje eu tenho um companheiro comigo, aleluia, como é maravilhoso. Mas, em vez dele xingar, ai meu Deus do céu, que não sei o que, não anda, que não muda, e começar toda aquela murmuração, o que ele hoje está fazendo? Está onde? Se alimentando como você do quê? Da palavra de Deus. Por isso, gente, a oração, ela traz à tona muito aquilo que talvez até o dia de hoje você não viu mudança e não alcançou. Quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, o Espírito Santo, é Ele resolve tudo. Por que Ele resolve tudo? Porque Ele diz lá, a palavra é clara, Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. E Ele sabe de fato o que eu preciso, o que você neste dia está precisando. A oração, ela tem que ser de alta prioridade, principalmente na perseguição. Muita gente não lembra disso, né? Por que algumas perseguições estão acontecendo? Porque você é um candidato, uma candidata a povoar o céu. E o inimigo que estava lá não está mais. Não está mais. Ele
fica imaginando, poxa, eu sei o que é lá. Eu sei o que é lá. Eu sei o que tem lá. Eu sei o que eles vão viver. Eu estava lá. Vou fazer de tudo. Tudo que eu puder para que eles não tenham alegria, o desejo, nem pense na vida eterna. Eles combatem todos os escolhidos de Deus. Você é uma escolhida e um escolhido de Deus. Quando você tem esse entendimento, você vai descobrir que uma forma dele, o inimigo, tentar te atingir, é usando pessoas que estão muito próximas de você. Esses dias... Fala bem alto isso para eu escutar. Esses dias, eu estava conversando com minha esposa e estava escutando um louvor. O louvor era literalmente um desabafo. Sabe aquele coração sofrido? Quando você vive sendo atacado na sua própria casa, na sua própria igreja, aonde você vai. Eu senti aquilo no louvor daquele jovem. Só que minha esposa, ela disse assim, ele saiu da igreja. Ele deixou o velho homem florescer e saiu dos caminhos do Senhor, e hoje ele é homossexual. A gente não tem que discriminar, Exato. Não tem que apontar, a gente tem que ajudar. E hoje eu vejo muita necessidade nisso, e não só nisso, questão de drogas, essas coisas, cigarro, em vez do pastor ele condenar, ele tinha que estender a mão, tinha que resgatar essa alma. Hoje em dia muitas pessoas, muitos cristãos, eles acusam, eles apontam. E você tem que lembrar que você não está lidando com um ser carnal, mas sim espiritual. E aquele louvor e aquilo que minha esposa falou cortou meu coração. E eu tô desde aquele dia pensando nessas coisas. Porque a gente veio ao mundo para ajudar, não para condenar. Porque uma vez eu escutei bem assim, enquanto você aponta um dedo, tem quatro apontando para você. Exato. E a palavra de Deus diz que da mesma medida que você condenar, você será condenado. Então eu entendo que essas pessoas que acusam, que apontam, está condenando. E ele será condenado da mesma maneira. Então reflita antes de falar alguma coisa sobre uma criança, sobre uma família, sobre uma pessoa que necessita da presença de Deus na vida. Amém, Jesus. Vocês estão pegando aí, que interessante, eu abri um leque aqui falando de onde está o inimigo, segundo o céu, e a atuação dele. E ele falando aqui, gente, o que a gente entende? Simples. Se eu dou lugar a Deus, quem se manifesta? Deus. Se eu dou lugar ao inimigo, quem vai se manifestar? O inimigo. Então, a gente tem que estar atento que aqui, enquanto estamos aqui inseridos na terra, só tem um jeito da gente ter Deus, buscando. Mas não é buscando na hora que a coisa ficou complicada, na hora que veio a guerra, a luta. É buscar a Deus, principalmente no tempo que Ele nos dá. E o tempo que Ele está nos dando é hoje. Então hoje é o dia de eu buscar, o dia de eu me converter muito mais de acordo com a palavra. É o tempo de eu estar pronto, porque vai chegar uma hora que tudo está apontando para a volta de Jesus. Eu fico pensando, eu vejo grandes oradores, eu vejo
pessoas que têm grandes aí seguidores, é muita gente, mas poucos querem entrar no tema da volta de Jesus. Por quê? Porque a volta de Jesus faz você pensar o seguinte: eu fico do lado esquerdo ou do lado direito? É muito simples você entender que lado tu vai ficar. Como é que você tem a sua vida? Como é que você conduz a sua vida aqui? Você está conduzindo a sua vida na esperança dessa volta, sendo um servo fiel, orando, cultuando, somando para que outras pessoas se convertam a este evangelho? Eu fui chamado além das quatro paredes. Significa que ao mesmo tempo que Deus pode me colocar no culto de domingo, com toda a família, com toda a igreja, durante toda a semana, Deus me leva de casa em casa, anunciando o evangelho. E isso não é de hoje, isso é desde 1900, olha o que eu vou falar, em 91. Em 99 eu tive uma experiência maravilhosa, mas é desde 1991 que eu venho acompanhando e observando aonde é que acontece a guerra, a luta. Aonde as coisas de fato, gente, está acontecendo. Não é quando eu estou no ambiente com todos da igreja, mas é no meu lar, é na minha casa, é na sua casa, que vem desentendimento, que vem intriga. Então algumas coisas que acontecem, como ele está declarando, não aconteceu porque esse era um momento de um auge, era um momento que todos estavam batendo palma. Isso já estava lá, mas não foi tratado, não foi corrigido, não foi. Você quer um exemplo? Ó, não está aqui, mas ele entrou. Eu vou dizer um exemplo para você nunca esquecer. Estude, pesquise qual era a vida do pródigo, quais eram as condições do pródigo e do seu irmão. A gente só quer falar do pródigo, mas pega as condições do irmão que ficou, que estava lá. A gente tem que lembrar que ali tem dois exemplos, daquele que saiu e daquele que ficou. Qual dos dois era melhor? Pense nisso, estude, se eu voltar aqui, para você ver como as coisas acontecem no mundo espiritual. Por isso, querido, o que nós estamos hoje aprendendo aqui tem a ver com a mutualidade. E essa mutualidade se refere a um estilo de vida baseado nos mandamentos recíprocos do Novo Testamento a respeito das coisas que o discípulo cristão deve fazer ou não fazer. Olha aí, tá? Ó, ele fez a introdução, já estou entrando, ó, tá? Que eu devo fazer como cristão e não fazer. E não só isso, não, a respeito das coisas que os cristãos devem fazer ou não fazer uns aos outros, para expressar o amor mútuo e preservar a unidade no Espírito Santo. E algum desses mandamentos, se você quiser depois correr lá e ler, você vai achar em 1 Pedro 4, 8, 10, 1 Pedro 1, 22, João capítulo 15 e o verso 17, Romanos, como está aqui, capítulo 15, verso 7, verso 14, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 25, 27, Efésios também vai tratar sobre isso, Efésios capítulo 4, 1 ao 3, enfim, gente, você tem aí uma base para você entender o que nós estamos hoje aprendendo. O que nós estamos aprendendo? O tempo está próximo. O tempo está próximo. Oh, glória a Deus. Quero que saudar meu querido irmão Lucas João Armando. Deus te abençoe. Ele está pertinho da gente. Está ali em Moçambique, África. Deus te abençoe. Com certeza fala português, entende português. Então Deus vem abençoá-lo. E quero dizer a você e transmita a todos aí, em nome de Jesus, o tempo está próximo. Então, gente, uma das coisas que Pedro trata aqui. E olha, aí está o sinal, se está ou não. Sabe o que fala lá no verso 4:8? Sabe, 1 Pedro 4:8 diz o seguinte: acima de tudo, porém, tenha muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Não está escrito isso? Aonde que está falando sobre isso? O tema nosso hoje, o tempo está próximo. Mas como é que está este amor um para com os outros? Como é que está esse amor para o teu irmão, tua irmã, teu pastor, tua pastora? Como é que está este amor para com o líder que Deus colocou como ovelha guia, que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo de Nazaré? Então aí já começa a gente perceber que se está faltando esse amor, como é que está esses pecados? Ele está sendo coberto?
Há uma cobertura aí ou está sendo exposto? Porque basta um escândalo, eu fico vendo, basta um escândalo. A mídia trabalha como nunca, mas não para cobrir, para expor, para denigrir, para colocar aquela pessoa numa situação que só Deus para tirar ela agora. E Deus tira. Quando Deus tem negócio com uma pessoa, não adianta, meu querido. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por isso este amor, segundo o que nós estamos aprendendo aqui, segundo a palavra, ele está dizendo, é algo que eu tenho que colocar em prática. Tenha muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tenha muito amor, como estar aqui no grego original, ekenes agape, ekenes agape. Esse ekenes agape, para quem nunca parou para pensar, o ekenes, muito, sem cessar, fervoroso, determinado. Gente, era usado, olha que interessante, você vai lembrar de você agora, olha só. Era para descrever os músculos tensos de um atleta que se esforçava para vencer uma corrida. Ele é um atleta. E ele pratica um esporte que muitos desejam praticar. Muitos são até influenciados. Ele não é só praticante, ele é também professor. Você é professor do que mesmo, Willis? Jiu-jitsu. Pois é, coisa simples, sabe? Não quebra pescoço, não quebra um bracinho, olha ali. Mas é um esporte que justamente quem pratica e domina e aprende, não para nunca mais. E não sai aqui, ó, da mente nem do coração. Futuramente, nós teremos uma célula que vai trabalhar com essas pessoas, com este professor e mestre. Para quem não sabe, é algo que está na minha mente e no meu coração. Então, aqui está um exemplo deste muito ekenes, que significa sem cessar, fervoroso, determinado. Gente, não só isso, aí vem o amor, mas não é um amor qualquer, é o amor ágape, o amor fraterno de um irmão, afeição, boa vontade, onde está escrito 1 Pedro 1,22. Então, é uma espécie de amor que resulta, gente, em profunda preocupação um pelos outros. O amor que não está enraizado, o amor que não está enraizado no amor de Deus é um amor destinado ao fracasso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o amor aqui cobre a multidão de pecados. Por isso, querido, que esfriando, a Bíblia fala, esfriando este amor, não tendo este amor aqui citado, mostra o quanto Jesus está próximo. Porque ele diz que o amor, no final dos tempos, próximo à sua volta, ia se esfriando. Amor de quem? Justamente daqueles que dizem ser, mas não são. Justamente daqueles que falam que servem a Deus, mas não servem. O verdadeiro discípulo, ele sempre vai lutar contra o pecado. E ele vai fazer de tudo para colocar em prática o que está escrito nesta palavra. O que está faltando é alguém falar, olha, não abra mão de ser praticante da palavra. Enquanto alguns enfeitam uma placa, enquanto alguns colocam nos seus lábios, eu sou da igreja tal, ministério tal, sempre vai ter aquele que fala, eu sou discípulo do Senhor Jesus e praticante da palavra. Eita Deus, glória a Deus por isso. Então a palavra que nós hoje já temos que pensar um pouquinho é essa. Se eu amo eles, este amor é verdadeiro, um amor ágape. Olha o que eu vou falar agora. Ele também me ama, é um amor verdadeiro, um amor ágape. Nós dois juntos, lutando contra o pecado, um vai ajudar o outro. E se ele tem uma falha, e geralmente isso acontece, não tem jeito, sabe? Ele aqui é um homem imperfeito. Você é um homem imperfeito? Sou. Ele está dizendo que é um homem perfeito. Agora, como eu já sou, desculpa aí, um pastor, glória a Deus, né? Apóstolo, aleluia, aleluia. Estou isento dessa imperfeição. Nós somos pessoas imperfeitas. E por causa disso, eu tenho que tratá-lo com o mesmo amor que Jesus está me tratando. E um tratando o outro com este amor, ele sempre vai estender a mão e me ajudar. Ginaldo, não é bem assim não. Ginaldo, eu acho bom a gente não ir por esse caminho não. Por quê? Porque um dia eu passei aí, rapaz. Sério, você passou aqui, passei. E a experiência que eu tive quando passei por este caminho,
Que caminhar? Caminho da mentira, caminho da prostituição, caminho do jeitinho brasileiro, o caminho de sempre querer se dar bem. Você passou por os caminhos? Passei. Rapaz, não, olha, esse caminho não é legal não. E aí ele vai mostrar o que talvez eu tô curioso, nem imagino, que é uma cilada do diabo. E um vai ajudando o outro a ter uma vida em santificação. Então aqui, gente, quando fala cobre, e no grego é calupto, fala de ocultar, cobrir. Não se foca nos erros. Como é que é? Não se foca nos erros. É o que ele estava tentando aqui, e graças a Deus que Deus usou, ele trouxe a expressão. O que é mais fácil hoje você ver alguém... Olha lá, Willis. Apontando. Olha lá, Willis. Depois fala que é crente, hein? Willis, tá vendo lá? Falou, fez. Ah, depois diz que é pastor. É pastor? Então você vai achar isso. Você vai achar pessoas que sempre, infelizmente, em vez de demonstrar este amor ágape, que cobre multidão de pecados, você vai achar aqueles que precisam de oração. Eita, cheguei, glória a Deus. Precisa da minha oração, da sua oração, para que o Espírito Santo convença de todo erro e de todo pecado, para que essa pessoa tenha o mesmo direito que você tem, que eu tenho, do quê? De povoar o céu. Por isso que o tempo está próximo. Então vai chegar um dia que alguém pode bater aqui nessa casa, pode bater lá onde nós estamos, com uma igreja maravilhosa, tá? A Igreja de Deus Apostólica Querigmá, Fazenda Rio Grande, eita, Curitiba, Paraná, glória a Deus a todos vocês. Pode chegar, cadê esse povo? Hã? Cadê esse povo que louvava? Cadê esse povo que glorificava? Cadê a nossa irmã Maria José Nininha? Cadê a Fernanda? Eita, Fernanda, Deus te abençoe a todos aí. Exatamente. Aí não acha a Fernanda, não acha nosso irmão Lucas, que está logo ali em Moçambique, África. Não acha ninguém, não acha vocês, meu querido. Porque fomos arrebatados. Entendeu agora? O tempo está próximo. E por tempo está próximo, meu querido, é aí que você tem que prestar atenção. Deus está te colocando numa posição de você pensar, ligar o pensamento no trono da graça, como eu estava falando. Multidão de pecados, vem na palavra original no grego, amartia, significa errar o alvo, desviar-se do caminho de retidão, sabe? Deixa de honrar a Deus, desviar-se, por exemplo, da lei de Deus, não praticar mais essa palavra. Você deixa de ser praticante, aí você corre um sério risco, porque o tempo está próximo, a não ser, querido, que você não tenha mesmo desejo de ter uma vida eterna com Deus. Se você não tem esse desejo, essa palavra não é para você. Mas se você tem o desejo de ter uma vida eterna com Deus, essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. O amor aqui cobre multidão de pecados. Conviver com os outros, com as outras pessoas, é conviver com decepções e ofensas. Você está convivendo com pessoas que muitas vezes vai trazer mesmo à tona decepções e ofensas. Porque nós somos, como eu estava falando, imperfeitos. Estamos convivendo com a imperfeição. E nesse texto temos de saber perdoar. Eita, meu Deus. Temos de saber perdoar e pedir perdão. É o que nós vinha conversando, adentrando para cá, a palavra que veio foi essa. Que às vezes o orgulho não deixa você sabe que está errado. Você sabe que aconteceu algo que não tem nada a ver. Você não sabe como tem a ver com a palavra. A palavra disse, errou. O amor ágape cobre multidão de pecado. O amor perdoa e pede perdão. Liberta você da ofensa. Busque então, querido, aqui uma reconciliação, como está lá em Provérbios, capítulo 10, ó, referência, verso 12, Provérbios 17 e verso de número 9. Então a gente tem que ser, na verdade, como está falando no capítulo 4 e o verso 9 de Pedro, que nós estamos aqui, hospitaleiro. Você acha que todo mundo é? Não. E essa questão de ser hospitaleiro tem a ver com aquilo que está acontecendo, olha que eu vou falar agora, lá no Paraná, onde nós somos agora uma igreja. Mas aconteceu como? Na casa. Fomos recebidos num lar. E recebido neste lar, a palavra lançada
começou a gerar o quê? Discípulos para o Senhor Jesus. Eu estive em um lar que, graças a Deus, Deus abençoe nossa irmã Sandra, sua família, glória a Deus, e ela teve o privilégio de assentar à mesa do Senhor Jesus. E ela teve o privilégio, como a sua família, de estar agora ligada, mas ligada mesmo, gente. Oh, glória, no trono da graça. Participou da ceia. Tudo aquilo que aconteceu é um milagre da parte de Deus na vida desta família e de todas que estão lá, na vida daqueles que estão aqui comigo. Então eu sei que é Deus trabalhando, mas por quê? Porque aqui, ó, a palavra diz, seja mutuamente hospitaleiro sem murmuração. Meu Deus! E hospitaleiro aqui, que está na palavra grega philoxenos, generoso que é as visitas, sendo amigável com aquelas pessoas que não tem uma ligação de sangue, não tem parentesco. Sim, que a gente fala, usar esse termo como está aqui, estranho, mas na verdade todos nós em Cristo somos irmãos, entendeu? Então sem murmuração, sem reclamar para aqueles que estão principalmente fazendo o que? O id pregar o evangelho, sabe? Você vai receber porque você sabe quem você está recebendo. Muita gente achou que estava recebendo simplesmente o Reginaldo e a sua esposa Noemi, mas estavam recebendo duas pessoas que têm a marca de ser querix, aquele que anuncia o querigmá da parte de Deus, as boas novas, a palavra da salvação. Querido, para nós fecharmos, porque você estava observando que é algo que quanto mais eu entro, mais eu estou vendo que o tempo ele vai se estender. Mas para nós fecharmos, eu quero dizer algo como está no verso 10, 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, meu Jesus, como encarregados, gente, de administrar bem a multiforme graça de Deus, como está aqui. Então eu quero dizer algo para você, sabe o que significa? Ó, sirva no grego, vem da palavra diaconeu. Diaconeu. Tudo bem, diácono? Ó, diaconeu. Entendeu? É um servo, gente. Atendente, algo que tem a ver com a pessoa doméstica. Servir, atender a mesa. Oferecer comida, bebida para os convidados. Prover, cuidar. Distribuir as coisas necessárias para sustentar a vida. Eu como um diácono eterno, para quem não sabe. Ah, mas você não é pastor? Sim, eu sou um diácono eterno. Ah, mas você não é um apóstolo, um enviado? Sim, eu sou um querix. Mas nunca deixei de ser um diácono eterno, porque servindo as pessoas aqui, estou servindo a Deus, e chegando lá, todos nós vamos servir a Deus, para a glória de Deus, e ter com Ele uma vida eterna. Por isso eu quero chamar a vossa atenção. Se está próximo o tempo, o que eu tenho que fazer? O tempo está próximo. Servir as pessoas, falar deste amor, falar da volta do Senhor Jesus, falar da sua graça, falar da salvação, orar um pelos outros, interceder um pelos outros, porque Deus dá a cada um. Eu tenho algo da parte de Deus. Se Deus marcou o Willis, ele vai ter também. Mas se Deus marcou o Willis de uma outra forma, Deus vai usar ele de uma outra forma com o mesmo propósito, o quê? Povoar o céu. Povoar o céu. Então, se é com a música, faça o melhor para Deus. Se é louvando, faça o melhor para Deus. Se é servindo, aonde você está servindo. Se é organizando a igreja, se é organizando a liturgia de um culto, mas faça. Faça de uma forma que todos vão observar o grande amor que você tem, principalmente para com Deus. Vocês conseguem entender isso? Então, gente, a gente tem aqui a conclusão. E a conclusão que eu quero falar é essa. O cristão, discípulo do Senhor Jesus, consciente da brevidade do tempo, movido pela esperança eterna e o amor em Jesus Cristo, no presente agora, no presente, Willis, ó, ele, eu, nós estamos vivendo, vive e serve para que todas as coisas de Deus em Deus seja glorificado. Para isso, se você quiser anotar, está lá em 1 Pedro, capítulo 4, tá? Verso 8, 11. Então, sejamos criteriosos e sóbrios, bem das vossas orações. As orações agora são muito importantes.
Cada dia que você colocar diante de Deus, você vai conseguir ter mais entendimento e vai compreender o que está acontecendo neste mundo tenebroso. Você vai conseguir entender o que está por trás de tudo que está acontecendo neste mundo global. Há todo mover no mundo espiritual. E esse mundo espiritual nós entendemos que tem os anjos do Senhor que zelam, luta, batalha por todos os salvos. Mas existem os anjos caídos, rebeldes, que lutam para que você não tenha entendimento, para que você não lute contra o pecado, para que você ache que tudo é normal. Ah, não, normal. Como foi? Teve uma grande morte, uma chacina. Ah, isso é normal. Não é normal. Está tendo aquela guerra, mas já vai para 2 anos. Você acha que essa guerra que vai para 2 anos é normal? Não é normal. Está acontecendo muita coisa com o relógio de Deus. Está acontecendo muita coisa com o relógio de Deus. Qual é o relógio de Deus na Terra, fisicamente falando? Você sabe isso? Qual é o relógio de Deus fisicamente nessa Terra? Você sabe, meu querido? Eu gostaria até que você escrevesse aí. Deus dá para nós esse entendimento, que ele deixou um relógio onde tudo está acontecendo. O sol e a lua, né? Olha, ele acha que é o sol e a lua. E eu quero que alguém responda aí. Esses dias eu estava na concessionária e aí em cima assim tem uma cobertura. Ó. E eu estava olhando na cobertura, eu vi a lua de um lado, isso era umas 10 horas da manhã, a lua e o sol, um próximo do outro. E eu estou falando de algo, você vê que ele está indo para uma coisa que todo mundo como ele pode caminhar. Mas quem tem entendimento da palavra, gente, se você está percebendo e notando que está se cumprindo muitas promessas em Israel, você vai entender que Israel é o relógio de Deus. Agora ele vai falar, o que está acontecendo com o povo de Israel? Como que eles estão sendo tratados? A Bíblia diz que Deus falou a um dos seus escolhidos, em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Israel é o relógio de Deus. Ele está apontando já. Está chegando o que nós estamos hoje aprendendo. A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu recomendo? Fique atento. Fique observando. Por exemplo, você está num país, olha só, você está num país que alguns anos atrás foi apontado, vamos dizer assim, como o pivô de Israel existir. Por causa de um voto, se tornou Estado novamente. Parece que está acontecendo alguma coisa contrária aí, né? Parece que está acontecendo um burbúrio aí. Parece que alguns pastores com seus grandes seguidores também estão colocando um tal de repúdio. Está acontecendo alguma coisa. Observem, o tempo está próximo. Com muito amor, eu quero chamar a vossa atenção. Comece a observar, seja atento, para você não ser pego como as 5 nécias, as 5 virgens imprudentes, que deixou acabar o azeite, porque aí está a questão, não ora, não coloca em prática a palavra, não tem mais tempo para a escola bíblica dominical, não tem mais tempo para ter um culto de oração, não tem mais tempo para poder fazer algum curso que seja básico na área de conhecimento da palavra. Não. Tem tempo para tudo. Tempo para um shopping, tempo para uma praia, tempo para todo tipo de ostentação, mas não tem tempo para pôr o joelho no chão, clamar pela misericórdia, para que não fique aqui. Porque muitos vão ficar justamente porque a Bíblia está ensinando isso, não está lá à toa. Aquelas 5 virgens imprudentes. Se você notar, gente, todas elas tinham azeite, tinha lá lamparina, estava tudo certinho. Mas o noivo demorou e elas não se abasteceram. Elas não foram prudentes. Deus está dizendo, olha, estou avisando. Eu estou avisando, o tempo está próximo. Que Deus nos abençoe, que você tenha um dia abençoado. E observe o relógio de Deus chamado Israel. Observe, tudo está acontecendo. E você vai na Bíblia, o que está acontecendo é promessa que algo, entendeu, tem a ver com a volta dele. Tudo que está acontecendo tem a ver com a volta de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um dia abençoado. Quero que você hoje, separe aí um momento de orar, de louvar, de adorar.
Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo. Por enquanto, né, William? A gente aqui em Osasco, mas de repente o nosso cenário aí vai mudar e a gente vai falar, olha, sou amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, no estado do Paraná, fazenda Rio Grande, Curitiba. Eita Deus! Porque, querido, aprove a Deus pedir a mim, a minha esposa e aqueles que estão nos acompanhando, atravessar a Macedônia. Então a ele toda a honra e todo o louvor e toda a glória. Como eu gosto de falar, se Deus é por nós, Willis, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Shalom, bom dia. Shalom.